Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou filho da professora Dirce e sou professor de educação física, tá? Então a professora pediu para que eu apresentasse essa aula para vocês e corrigisse os exercícios, combinado? Então a gente vai fazer isso hoje, tá? Aqui o professor não sabe se vocês têm que escrever o nome, a turma e a data. Se vocês forem escrever, coloca já o nome, já coloca a turma e a data de vocês, tá? Porque às vezes tem que entregar na escola para corrigir, não é verdade? Então tem que ter o nome de vocês. Vamos lá. Começando o textinho, tá? O texto, pessoal, a gente tem que sempre destacar. Seja com aquela canetinha destaca-texto, que é amarela, rosa, verde, azul, vocês já viram? Ou seja, com o sublinhamento, pessoal. O sublinhamento é quando a gente passa aquele risquinho debaixo da palavra, aquela palavra que é importante no texto, tá? Então o professor vai lendo e vai colocando os destaques para vocês. Combinado? Um pouco de história das Olimpíadas. Quando a cidade de Olímpia, na Grécia, foi restaurada por um arqueólogo alemão em 1852, faz tempo, né? Ninguém imaginou que aquelas ruínas serviriam de inspiração para um educador francês criar um evento esportivo mundial. Esse educador foi incumbido de fazer uma reforma no ensino do seu país. Ele viajava pelo mundo em busca de experiências quando imaginou o globo terrestre como um grande pátio de colégio, com as classes e países se reunindo regularmente para medir forças e habilidades. Quem aí já brincou de gincana? Quando não tinha pandemia ainda, a gente brincava de gincana direto, né, pessoal? Então a gincana era basicamente o que inspirou esse educador francês a fazer as reformas, tá bom? Então, com essa ideia na cabeça, ele conheceu um educador inglês que defendia a prática sistemática de esportes como forma de melhorar o rendimento escolar, pessoal, e estimular o espírito de equipe entre crianças e adolescentes. Pessoal, isso é muito verdade, tá? Já tem estudos que comprovam isso. E criança que brinca é criança que aprende, tá? Então, não fica tempo demais usando o celular, não. Usa só para estudar, só para fazer as coisas que precisa, porque conforme mais a gente brinca, a gente corre, a gente brinca nas atividades de educação física, por exemplo, também, né? A gente vai se desenvolvendo. Então a gente melhora a memória, a gente melhora a atenção da gente toda vez que a gente brinca, tá? E aí a gente consegue melhor em todas as áreas da escola. Se precisa aprender história, a gente aprende. Se precisa aprender português, a gente aprende. Se precisa aprender matemática, a gente aprende melhor também, tá bom? Então, aquele educador francês lá criou os Jogos Olímpicos. Aqui, ó, estavam criados os Jogos Olímpicos, que acontecem de 4 em 4 anos, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? E que em 2016, Rio de Janeiro tiveram a sua 31ª edição. No século XX, deixaram de acontecer 3 edições dos Jogos. 1916, 1940 e 1944, pessoal, por causa das guerras mundiais. Mas para efeito de contagem, ou seja, elas não aconteceram, mas eles contaram como se tivesse acontecido, tá? Foram mantidas como a sexta, a 12ª e a 13ª edições. Então, pessoal, 1916 foi a sexta, 1940 foi a 12ª e 1944 foi a 13ª, tá? A Olimpíada de 2020 em Tóquio, ó, aqui, ó. Ela era para acontecer em Tóquio em 2020, foi adiada para 2021 por causa da pandemia de Covid-19. Assim como a gente não pôde ir na escola ano passado, né? Teve que fazer as aulas só online e tal. A gente teve também que não fazer a Olimpíada, porque a Olimpíada não dá para fazer online, não é verdade? Então,
a gente tá acontecendo agora as Olimpíadas de Tóquio, nas nossas férias, né? Vocês estão acompanhando? Às vezes a gente vê, né, no jornal, tá acontecendo bem de madrugada, bem cedinho. Então, às vezes é difícil acompanhar, mas quando a gente acorda, a gente vê lá se o Brasil ganhou uma medalha. Teve uma mocinha do skate, que é uma modalidade que estreou nesses jogos, né? Não tinha antes e agora tem. E ela ganhou a medalha de prata pro Brasil com 13 aninhos, não é verdade? Então, continue acompanhando porque é muito legal. Pessoal, só avisando aqui, o professor deixou algumas continhas aqui, mas a minha mãe pediu para que vocês fizessem essas continhas e montassem essas continhas no caderno, tá bom? Porque fica mais fácil. Você vai lá, responde e escreve no caderno, não é verdade? Então aí você olha, escreve no caderno e aí você responde. Em que ano aconteceu a sétima Olimpíada? E a décima? Vamos lá para as respostas, né? Pessoal, aqui ó, no texto, a gente não tem onde a sétima aconteceu, não é verdade? Que ano que aconteceu? E nem a décima. Mas a gente sabe, por exemplo, que a sexta aconteceu em 1916 e que elas acontecem de 4 em 4 anos. Então vamos lá. Se elas acontecem de 4 em 4 anos e aconteceu a sexta em 1916, a sétima aconteceu em 1916 mais 4. Por isso que o professor fez essa continha aqui. E aqui a gente conta com os dedos, tá bom? Porque 1916 mais 4 é facinho, né? Vamos lá? 1916 a gente não conta. Vamos lá. 1917, 18, 19, 20. Então, que ano aconteceu a sétima Olimpíada? Aconteceu em 1920, pessoal. E a décima? Vamos lá, vamos contar? Vamos procurar aqui alguma coisa no texto que dá pra gente fazer essa conta. A gente sabe que a décima segunda foi em 1940. Se aconteceu em 1940, a décima segunda, 4 anos atrás aconteceu a décima primeira, e mais 4 anos aconteceu a décima. Então se passaram 8 anos desde a décima até a décima segunda, não é verdade? Então o que a gente tem que fazer? 1940, o ano, menos 8. Dá para contar no dedo também, não dá, pessoal? Então vamos lá. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. Foram quantos aninhos? 8 anos, na verdade. E a gente, 1940 menos 8 é 1932. Então vamos colocar aqui na resposta. A décima aconteceu em 1932, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Aqui. Em que século aconteceu a primeira Olimpíada? Em que ano aconteceram as duas últimas? Então aqui, pessoal, a gente tem que destacar a pergunta, porque a pergunta é meio pegadinha, ó. Que século? Ele não pediu o ano aqui. A gente tem que saber o século que aconteceu a primeira, tá bom? Em que ano aconteceram as duas últimas, tá? A gente vai então fazer as contas. Desculpem o telefone. A gente vai fazer as contas então. Primeira coisa de tudo que a gente tem que saber, pessoal, é que aqui, ó, no texto, a gente sabe quando foi a sexta, que foi em 1916, na verdade? Então a gente tem que pegar e saber que se a sexta foi em 1916 e elas acontecem de 4 em 4 anos, a gente tem que multiplicar para saber quantos anos passaram até chegar a 1916. Então pega lá na tabuada, ó, 4 vezes 6. Se quiser pausar o vídeo para procurar a tabuada. Então 4 vezes 6 é igual a 24, pessoal.
Passou 24 anos até chegarmos na sexta Olimpíada. Então, o que a gente faz? A gente faz a conta aqui, ó. 1916 menos 24, pessoal. Vamos fazer as contas? 6 menos 4. Então a gente pega lá, a gente já tem 4, né? Para chegar no 6, 5, 6, 2, né? E aqui, ó, o 2 para chegar no 1, pessoal. O 2 para chegar no 1, tem como 2 caber dentro de 1? Não tem, né? Então a gente empresta aqui, ó, do 19. Vem aqui com o professor, ó, faz o risquinho no 9. Coloca um 8, né? Porque o 9 emprestou 1. Então ficou 9 menos 1, 8. Então fica 18 aqui. E você empresta 1 aqui, ó, pro 1. Então fica 11. 11 menos 2, pessoal. Vamos fazer as contas. Pelo dedo aqui, ó, a gente já tem 11. 10, 9. Então a gente coloca o 9 aqui, ó. E aqui, pessoal, é como se fosse zeros, na verdade. Então tá aqui emprestado, né? Então fica 18 menos 0. Então 18 menos 0 é 1892. Mas a pergunta pediu o quê? Pediu que a gente fizesse a resposta do século, né? E aqui o professor vai ensinar para vocês uma manha, tá? Como fazer para a gente saber o século que foi o ano de 1892. Então a gente vem aqui, essa manha serve até hoje, tá? 1892. A gente pega o 18, tá? Que são esses dois primeiros números, e coloca aqui na conta. E aí a gente vai ver se os dois outros números, eles são de 1 até 99. Vocês já fizeram bastante vezes os numerais, não é verdade? Então aqui, pessoal, é só a gente saber. O 92, ele é um número entre 1 e 99? Ele é? Então a gente soma mais 1, pessoal. Então a gente faz 18 mais 1 é igual a 19. Então, pessoal, a resposta: que século aconteceu a primeira Olimpíada? Século XIX, pessoal. E agora a gente tem que ir lá e procurar no texto, né? Em que ano aconteceram as duas últimas? Se a que vai acontecer agora é a Olimpíada de Tóquio, não é? Que está acontecendo agora. A última foi em 2016, no Rio de Janeiro. Então a gente procura aqui, ó, em que ano aconteceram as duas últimas. A gente já sabe do Rio de Janeiro. 2016. E a gente sabe que acontece de 4 em 4 anos, né? Então a última antes de 2016. Vamos lá? É 2016 menos 4, pessoal. 2015, 2014, 2013, 2012, pessoal. Então é 2016 e 2012, tá bom? Então, que ano aconteceram as duas últimas? 2016 e 2012. Onde acontecerá a próxima Olimpíada? Então, que ela já está acontecendo, né, pessoal? Vamos lá, então. No texto, a gente já viu que elas estão acontecendo em Tóquio, no Japão. Pessoal, como é tudo nome próprio, Tóquio, Japão, a gente tem que escrever em letra maiúscula, tá bom? Vamos lá para o exercício 2. A Fórmula 1 não é um esporte olímpico. Leia as informações abaixo. Emerson Fittipaldi foi o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1. Ele venceu seu primeiro campeonato aos 25 anos e 273 dias, no dia 10 de 9 de 1972. Então a gente já sabe quantos anos ele tinha quando ele ganhou e que dia que era, né? Quando ele ganhou. Essas informações estão no Guinness Book, o livro dos recordes de 1997. Vamos lá para as perguntas. Quantos dias faltavam para ele fazer 26 anos
Quando foi campeão pela primeira vez? E quantos meses aproximadamente? Então o professor já montou aqui a continha, mas vamos lá. O que a gente tem que pensar aqui? A gente sabe que ele tinha 25 anos, 273 dias, né? Em que um ano tem quantos dias, pessoal? 365, ó. Então a gente tem que tirar 273 de 365 dias. Então, vamos lá fazer as contas. 3 para chegar no 5, pessoal. 4, 5. Então conta quantos dedos deu. 2, não é verdade? 7 cabe no 6, pessoal? Não, né? Então a gente vem aqui no 3, vem no 3, faz o cortezinho, coloca 2 aqui do lado e empresta 1 pro 6 aqui, pessoal. Que vai ficar 16. 16 para chegar no 7, a gente vai chegar então, a gente já tem 7, não é verdade? Vamos lá então. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quantos dedos deram? 9, né? Então a gente coloca o 9 aqui. E lembra que o 3 emprestou 1 para o 6? O 3 ficou 2, na verdade. 2 menos 2, 0. 0 menos 0, 0. Então, quantos dias faltavam para ele fazer 26 anos? 92 dias, tá, pessoal? E quantos meses aproximadamente? Pessoal, se a gente for pensar que um mês tem 30 dias, quantas vezes 30 cabe dentro do 90, pessoal? Então, se você quiser fazer da forma mais difícil, você vai lá e faz 92 menos 30, pega o resultado. Ainda dá para tirar 30? Dá, porque deu 62, na verdade. Faz 62 menos 30. Deu 32. 32 ainda dá para tirar 30? Dá, né, pessoal? Então faz 32 menos 30. Quantas vezes que 30 coube dentro do 92, pessoal? Foram 3 vezes, né, pessoal? 92 menos 30 deu 62. Menos 30 deu 32 e menos 30 de novo, que aí deu 2 só, né? Então, aproximadamente, porque não deu certinho, né? Sobrou 2, não sobrou? Aproximadamente 3 meses, pessoal. Então faltavam 3 meses mais ou menos para ele fazer 26 anos. Em que mês e ano ele fez 26 anos? Vamos lá, ó. Ele tinha 25 anos, 273 dias. Faltavam 3 meses, a gente viu aqui na resposta, né? Faltavam 3 meses para ele fazer aniversário de 26 anos. Então, aqui, ó, o dia 10 do 9, 9 é que mês, pessoal? Que mês é o mês 9? É o setembro, né? Então vamos lá, vamos contar. Outubro, novembro, dezembro, que são 3 meses, né? Então, em que mês e ano? Ele fez em dezembro de 1972, tá bom? Tá aqui a resposta. E aí perguntaram que ano ele nasceu. Olha, pessoal, se em 1972 ele fez 26 anos, a gente só tem que tirar os 26 anos de 1972 para ter o resultado. Vamos fazer a conta? O 6 cabe dentro do 2? Não cabe, né, pessoal? Então a gente empresta aqui do 7. Vem com o professor, ó. Faz o risco no 7. Coloca um 6 aqui do lado, que é o que vai ficar valendo agora. E passa 1 pro 2 aqui. Que fica 12, né, pessoal? 12 menos 6. Ou 6 para chegar no 12. Vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 dedinhos, né? Então coloca 6 aqui, ó. E aqui ficou 6 menos 2, pessoal. 2 para chegar no 6. Vamos lá.
3, 4, 5, 6. Então deu 4. E aqui, ó, 9 menos 0, 9. E 1 menos 0, 1. Então, que ano ele nasceu? 1946. Você sabe qual é a nacionalidade de Emerson Fittipaldi? Pessoal, pode pausar o vídeo aí, vai lá no Google e procura quem era o Emerson Fittipaldi. Procura, só escreve assim, ó, Emerson Fittipaldi, igualzinho tá aqui no texto, que você vai achar da onde ele era, tá bom? Eu dou uns segundinhos aí para vocês responderem. Agora que vocês já responderam, né? Vocês pausaram o vídeo. Vamos lá. Ele era brasileiro como nós, pessoal. Então, o campeão mais novo da história de Fórmula 1 era um brasileiro, tá? Aqui tem um espaço para vocês fazerem uns cálculos. Se vocês fizeram no caderno, não precisa passar nada para cá. Se vocês não fizeram no caderno e preferiram fazer aqui, tá tudo bem também, tá bom? O professor só colocou as contas do lado da pergunta para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então é isso, tá tudo respondido. Qualquer dúvida vocês podem mandar um áudio, pode mandar uma pergunta para minha mãe, que ela vai responder, tá bom? E qualquer coisa, talvez o professor grave mais alguma coisa para vocês, se a minha mãe pedir, né? Porque a gente sempre ajuda a mãe da gente, na verdade. E se precisar de ajuda, o professor vai tá perto e o professor pode responder, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal. Tchau.